Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 5 de março de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Inglaterra Premier League, o jogo do Burnley versus Chelsea com início às 12 horas. A equipe do Burnley, atualmente na classificação, está na parte inferior da tabela, ocupando aí a 18ª colocação em 25 jogos disputados com 21 pontos conquistados, 22 gols marcados, 32 gols sofridos. Já a equipe do Chelsea é o terceiro colocado em 25 jogos disputados, tem 2 jogos a menos que o líder Manchester City, mas tem 16 pontos de desvantagem do líder Manchester City. 50 pontos conquistados, 49 gols marcados, 18 gols sofridos, assumiu o posto aí de melhor defesa da competição. Atuando em casa, a equipe do Burnley continua na parte inferior da tabela, é o 18º colocado em 12 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 10 gols marcados, 12 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Como visitante, o Chelsea é o terceiro colocado em 13 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados, 8 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Ou seja, é um jogo bastante importante para ambas as equipes. A equipe do Burnley precisa construir aí um resultado positivo para fugir do rebaixamento, e a equipe do Chelsea precisa vencer para, quem sabe, sonhar ainda pelo tão sonhado título da Premier League. Para essa partida, nos últimos confrontos, em 7 dos últimos 9 confrontos, saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O Burnley sofreu gol nos últimos 16 confrontos. O Chelsea vem sem derrotas a 8 jogos. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 e venceu o primeiro tempo nesses confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Chelsea, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. O Burnley, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. E o Chelsea saiu menos que 5 cartões nos últimos 8 jogos. O último confronto foi 1-1. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória da equipe do Chelsea e a probabilidade 2-0 fora. Liverpool vs West Ham, com início às 14h30. A equipe do Liverpool é o segundo colocado em 26 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 70 gols marcados, 20 gols sofridos, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição. Já a equipe do West Ham ocupa a quinta colocação em 27 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 46 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, o Liverpool é o melhor mandante, em 13 jogos disputados com 10 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu em seus domínios, 36 gols marcados, 7 gols sofridos, 33 pontos conquistados. Já o West Ham, como visitante, é o sexto colocado em 13 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 21 gols marcados, 15 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 10 confrontos, saiu menos que 5 cartões. Em 9 de 10, menos que 11 escanteios. Em 5 de 6, saiu ambas as equipes marcam. Já a equipe do Liverpool é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Foi a primeira equipe a marcar em 8 dos 10 confrontos. E o West Ham sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Liverpool é uma equipe que vem de 11 vitórias consecutivas, há 14 jogos sem saber o que é derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7, mais que 10,5 escanteio. Já o West Ham, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7, saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 3-2 para a equipe do West Ham. A equipe do Liverpool está no melhor momento, tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição. Está apenas 6 pontos de desvantagem do líder Manchester City. Tem total condições de construir um bom resultado nessa partida, atuando em casa. Então a nossa dica é casa vence o jogo para mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1 casa. Lembrando que o nosso bilhete que foi disponibilizado aqui em um dos nossos vídeos
No dia 3 de março, a nossa quinta-feira, foi convertido em green mais uma vez. Vai aparecer aqui neste momento na tela do seu vídeo, que foi uma múltipla com 4 times selecionados. Acreditamos aí no mais de 1.5 gol no jogo do Alanyaspor da Turquia, mais de 0.5 gol no jogo do Atlético Nacional versus Olímpia pela qualificação da Libertadores, Basel com empate da Suíça, e também acreditamos no jogo de mais de 1.5 gol no jogo do Real Betis versus Raio Vallecano. Então, uma múltipla com 4 times selecionados, green na certa no canal Clash Bet para a tropa aí. Continuando, vamos dar sequência agora ao nosso vídeo. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Osasuna versus Villarreal, com início às 10 da manhã. A equipe do Osasuna é o 11º colocado em 26 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 25 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta o Villarreal, que vem na 7ª colocação em 26 jogos disputados, com 42 pontos conquistados, 47 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Osasuna atualmente se encontra na parte inferior da tabela, é o 19º colocado em 13 jogos disputados, somando apenas 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 10 gols marcados, 19 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Já como visitante, a equipe do Villarreal é o 11º colocado no ranking, em 12 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados, 11 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 9 confrontos saiu mais que 2.5 gols, nos últimos 8 saiu ambos marca, em 6 de 8 menos que 11 é escanteio. O Osasuna é uma equipe que sofreu gol nos últimos 11 confrontos, o Villarreal sofreu nos últimos 8, em 7 dos últimos 9 confrontos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Osasuna em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols, em 8 dos últimos 9 menos que 5 cartões, em 5 de 6 menos que 11 é escanteio. O Villarreal é uma equipe que vem a 6 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. O último confronto foi 2-1 para a equipe do Osasuna. É um jogo, em minha visão, um jogo para gols, e também acredito que o Villarreal não perde essa partida. Por esse retrospecto, vamos estar acreditando numa vitória do Villarreal com empate ou jogo para mais de 1.5 gol, probabilidade 2-1 fora. Real Madrid versus Real Sociedad, com início às 17 horas. A equipe do Real é o primeiro colocado, com 60 pontos conquistados, em 26 jogos disputados, 52 gols marcados, 20 gols sofridos. Enfrenta o Real Sociedad, que vem na 6ª colocação, em 26 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 27 gols marcados, 25 gols sofridos, tem um saldo positivo de 2. Atuando em casa, o Real Madrid é o segundo melhor mandante, em 13 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 28 gols marcados, 8 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Como visitante, o Real Sociedad continua na 6ª colocação, em 13 jogos disputados, com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados, 19 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 confrontos saiu ambos marca, menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio. A equipe do Real vem a 4 jogos sem derrotas para o Real Sociedad. Em duelos individuais, o Real em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. O Sociedad em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. E o último confronto recente foi 2-0 para o Real Madrid. O Real Madrid, jogando em casa com o apoio da sua torcida, precisa voltar a vencer os seus jogos, principalmente que é um dos melhores mandantes da competição, e frente ao Real Sociedad, que tem tá fazendo uma boa campanha aí, o Real Sociedad. Mas para essa partida vamos estar acreditando na vitória do Real Madrid com empate anula. Alemanha Bundesliga, Bayern de Munique versus Bayer Leverkusen, com início às 11h30. A equipe do Bayern é o primeiro colocado em 24 jogos disputados, com 58 pontos conquistados, 75 gols marcados, 26 gols sofridos, e enfrenta o Leverkusen, que vem na 3ª colocação, com o mesmo 24 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 63 gols marcados, 39 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bayern, em 12 jogos disputados, continua na liderança, com 10 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 37 gols marcados, 11 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Já o Leverkusen, como visitante, é o segundo colocado no ranking, em 12 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 30 gols marcados, 20 gols sofridos, 21 pontos conquistados, ficando atrás apenas
do líder Bayern na liderança, mesmo atuando como visitante. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu mais que 2.5 gol e saiu ambos marca, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Bayern vem de 5 vitórias diante do Leverkusen, venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos, e o Leverkusen vem a 11 jogos sofrendo gol. Em duelos individuais, a equipe do Bayern vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2.5 gol. Nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. E em 5 de 6 saiu ambos marca. O Leverkusen nos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gol. E em 9 de 10 ambos marca. Nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Último confronto 5-1 para a equipe do Bayern. Para essa partida a equipe do Bayern chega aí com a melhor defesa e o melhor ataque da competição, com 8 pontos de vantagem do vice-líder Borussia Dortmund. Vamos estar acreditando na vitória do Bayern de Munique e também vamos estar deixando como segunda opção um jogo para ambos marca. Probabilidade 3-1 casa. RB Leipzig vs Freiburg, com início às 11h30. A equipe do Leipzig é o quarto colocado em 24 jogos disputados, com 40 pontos conquistados, 50 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o Freiburg, que vem aí na quinta colocação, em 24 jogos disputados, com 40 pontos conquistados, 39 gols marcados, 26 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Leipzig é o terceiro colocado em 12 jogos, com 9 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. 34 gols marcados, 14 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Como visitante, o Freiburg vem na quarta colocação, em 12 jogos disputados com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 18 gols marcados, 14 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Equipes muito parelhas tecnicamente, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais que 2.5 gols para ambas as equipes. O Leipzig vem a 4 jogos sem derrotas e o Freiburg sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Leipzig vem de 4 vitórias consecutivas a 6 jogos sem derrotas. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca e também menos que 5 cartões. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. O Freiburg é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas a 4 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar e nos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 1-1. Para essa partida, ambas as equipes chegam com 40 pontos conquistados. O Leipzig tem um ataque melhor do que o do Freiburg, principalmente atuando em casa. Precisa vencer para continuar na zona de classificação para o UEFA Champions League. Para essa partida, vamos estar optando pela vitória do RB Leipzig, casa para vencer, e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, tem 2 jogos aqui do campeonato italiano que no final aí resolvemos que iremos dar uma analisada ou não. A princípio vai ficar de fora. Vamos para a França Liga 1, o jogo do Nice versus Paris Saint-Germain, com início às 17 horas. A equipe do Nice é o terceiro colocado em 26 jogos, com 46 pontos conquistados, 37 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta a equipe do PSG, que em 26 jogos disputados está líder na liderança, com 62 pontos conquistados, 56 gols marcados, 23 gols sofridos. É uma equipe que tem 19 vitórias, é um turno completo de vitória da equipe do PSG. Atuando como mandante, a equipe do Nice é o nono colocado em 13 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 17 gols marcados, 14 gols sofridos, 21 pontos conquistados. O PSG vem na terceira colocação como visitante, em 13 jogos disputados com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 25 gols marcados, 16 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, ou em duelos individuais, a equipe do Nice vem a 3 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gols. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 6 saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 9 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 0-0 e o Nice eliminou aí a equipe do PSG da Copa da França. Mas a equipe do PSG é uma equipe aí mais qualificada tecnicamente e tem a chance de dar o troco na equipe do Nice. Para essa partida, vamos estar optando pelo PSG com empate e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos para a Holanda, Eredivisie,
o jogo do Feyenoord versus a equipe do Groningen, com início às 17 horas. Na classificação, a equipe do Feyenoord vem na terceira colocação em 24 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 56 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Groningen, que vem na décima colocação em 24 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 27 gols marcados, 32 gols sofridos. Já atuando em casa, o Feyenoord vem na terceira colocação em 12 jogos disputados, com 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 31 gols marcados, 11 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Já como visitante, a equipe do Groningen é uma equipe que vem na 11ª colocação em 12 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 17 gols marcados, 23 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 saiu menos que 3 gols, em 8 de 10 menos que 5 cartões. O Feyenoord vem a 4 jogos sem derrotas nesse confronto, foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Feyenoord é uma equipe que em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gols e em 5 de 7 menos que 5 cartões. O Groningen é uma equipe que em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo e saiu menos que 11 escanteios. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos tecnicamente empatado, mas a equipe do Feyenoord é uma equipe que vem jogando melhor atualmente, tem uma das melhores um dos melhores ataques atuando como mandante e também uma das melhores equipes atuando como mandante. Não muda muito a competição. Para essa partida, vamos optar pela vitória do Feyenoord e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora aí para alguns campeonatos estaduais. Acredito que é o Campeonato Carioca. O jogo aí do Flu, o poderoso Flu, que vem numa sequência maravilhosa de vitória. Sim, Campeonato Carioca, Resende versus Fluminense, com início às 16 horas. A equipe do Resende é o quinto colocado. Em 9 jogos disputados, com 12 pontos conquistados, 11 gols marcados, 10 gols sofridos, enfrenta o líder Fluminense, que é o primeiro colocado em 9 jogos disputados, somando 8 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota, 12 gols marcados, 2 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7, saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões em 7 dos últimos 8 confrontos para ambas as equipes. O Resende sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Resende, em duelos individuais, vem a 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gol e ambos marcam. Nos últimos 9 saiu mais que 4.5 cartões. A equipe do Flu vem de 10 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Pelo meu entendimento e pela minha visão de jogo, eu não acredito que o Fluminense vai perder essa partida, vai ampliar sua sequência de vitórias. Então vamos optar aí pela vitória do Abel Braga. Então, o jogo interessante para o Abelão, fora para vencer e a probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para os nossos últimos prognósticos, que será da Copa do Nordeste, o jogo do CRB versus Sampaio Corrêa, com início às 16 horas. O CRB se encontra no grupo B, atualmente é o segundo colocado em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Já o Sampaio Corrêa, no grupo A, é o quarto colocado em 6 jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2.5 gols, nos últimos 5 menos que 5 cartões, em 7 de 9 saiu ambos marca para ambas as equipes. A equipe do CRB, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols na partida, em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar, em 4 dos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa, foi a primeira equipe a marcar o Sampaio, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões em duelos individuais. O último confronto foi 1-0 para o CRB, lembrando que o CRB foi eliminado da Copa do Brasil para a equipe da Portuguesa, perdeu por um placar de 1-0 e o Sampaio Corrêa passou de fase aí. Então, para essa partida, o Sampaio Corrêa precisa pontuar de qualquer forma, tem 7 pontos, mas tem a equipe do Campinense e a equipe do Globo, que está na cola do Campinense, então um tropeço do Sampaio Corrêa seria terrível para a equipe do Campinense, né? Então, o CRB está muito bem na colocação, mesmo perdendo, continua bem na tabela, tem 2 jogos a menos.
de que os demais colocados. Aliás, um jogo a menos que o demais e tem 3 jogos para disputar. Para essa partida, vamos estar optando na linha de gols. É jogo para mais de 1.5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Altos versus Fortaleza, o início às 17h45. A equipe do Altos se encontra no grupo B. É o sexto colocado em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Enfrenta o Fortaleza, que é o primeiro colocado no grupo A, com 6 jogos disputados, 3 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu na competição. 14 gols marcados, 15 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, tem 2 confrontos, se não me engano, entre eles, que foi 1-1. Em duelos individuais, a equipe do Altos vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas, a 3 jogos sem sofrer gols, e nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. O Fortaleza é uma equipe que vem de 3 vitórias consecutivas, a 9 jogos sem saber o que é derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar gol. É um gramado terrível, esse gramado da equipe do Altos. O Altos recentemente eliminou a equipe do Sport, que é outra equipe terrível. Foi eliminada no placar de 1-0, empatou pela Copa do Nordeste em 0-0 e perdeu pela Copa do Brasil. Já o Fortaleza ampliou uma goleada aí de 5-0 em cima do Iguatu pelo campeonato cearense e chega empolgado para essa partida com o melhor ataque da competição aí e tem uma das melhores defesas. Nunca venceu a equipe do Altos, como vocês podem ver aí, 2 jogos recentes e 2 empates. Para essa partida vamos estar acreditando no jogo de mais de 1.5 gol e fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Ceará versus CSA, com início às 19h45. A equipe do Ceará está no grupo B, atualmente primeiro colocado em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o CSA, que está no grupo A. É o grupo A, segundo colocado em 6 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 10 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. O Ceará foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Ceará... Aliás, em duelos individuais, em 7 dos últimos 9 jogos, o Ceará foi a primeira equipe a marcar. Em 4 dos últimos 5 saiu mais que 4.5 cartões. O CSA nos últimos 10 jogos não sabe o que é derrota. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 ambos marcam. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Último confronto 2-0 Ceará. Para essa partida vamos optar para a linha de mais de 1.5 gol. Probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, essas são as nossas análises e prognóstico. Bom, deixamos de fora o jogo do Sport versus Bahia. São 2 equipes aí que não estão jogando bom futebol, então não merece estar aqui na nossa lista de opções. O jogo do Santa Cruz versus Veracruz também vai ficar de fora. Santa Cruz é o favorito, mas não vamos optar por essa classificação aí do Campeonato Pernambucano. Então, essas são as dicas. Vamos agora partir para o nosso bilhete pronto. Atenção, muita atenção nesses jogos da Copa do Nordeste, que pode acontecer uma zebrinha aqui no jogo do Sampaio Corrêa. E cuidado também no jogo do Altos, que é um gramado ruim, então pode dificultar a vida do Fortaleza. Então, se chegou até esse momento desse vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo o canal e compartilhe o nosso vídeo para estar ajudando o crescimento aí do nosso canal, que está em exceção. Maravilha? Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro bilhete pronto e único deste sabadão, mas também vamos deixar a dica aí para que vocês possam montar outras boas opções. O primeiro bilhete vai ser uma tripla. Vamos acreditar aí na vitória do Bayern, casa para vencer, e Fluminense para vencer pelo Campeonato Carioca, fora vence, e RB Leipzig com empate pelo Campeonato Alemão aí, Bundesliga. Uma odd de 2.28, fizemos uma simulação com 100 retornos potenciais de 228,66. Bom, outras boas opções que vocês possam estar faturando aí seria a vitória da equipe do Chelsea. Chelsea para vencer, poderia pegar Chelsea e Leipzig. Chelsea-Leipzig formaria grande dupla. Um jogo de ambos marca no Bayern. Liverpool para vencer e Real Madrid com empate. Então são grandes opções para que vocês possam montar uma dupla e uma tripla. Então é isso aí, espero que tenham gostado do nosso bilhete fixado e das nossas dicas extra que deixamos para vocês. É isso, até a próxima, partiu, tropa!